com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site Portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos vão ver o fio da meada, a sequência do nosso raciocínio, principalmente nos slides que são o roteiro da nossa exposição. A nossa proposta aqui é não repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, já leram o livro de apoio, já viram o vídeo do comentarista, e aqui nós temos uma outra proposta, a de trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Durante a semana, nós disponibilizamos em áudio breves comentários das leituras diárias sugeridas na revista dos adultos, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Dominical, tendo um momento devocional. Também, durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, o senhor pode postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a questões trazidas nos comentários das nossas redes sociais. Se alguém responder, não nos comprometemos com esta resposta. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos e também publica textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. E o irmão é nosso convidado a estar presente, né? A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. E durante a transmissão, o irmão poderá usar o chat e elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2024, que nós estamos terminando nesta lição, pois hoje estaremos estudando a última lição do trimestre, nós estudamos o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar aos céus. O nosso comentarista foi o pastor Osiel Gomes da Silva, pastor presidente do campo de Tirirical, em São Luís, capital do estado do Maranhão. E hoje estaremos terminando a nossa lição, como diz o subtítulo do trimestre, Para Chegar aos Céus. O título da nossa lição hoje é a lição de número 13, A Cidade Celestial. Esta expressão já nos faz lembrar o livro O Peregrino, de John Bunyan, que tantas vezes nós citamos neste trimestre. Aqui o primeiro volume, que são as aventuras do peregrino, e o segundo volume, que são as aventuras da peregrina, a mulher de cristiana. O peregrino cristão, quando ele é evangelizado, ele percebe que está na cidade da destruição e que ele precisa sair de lá para não ser destruído, para não sofrer a condenação eterna. Era esta mensagem que o evangelista lhe trazia. E ele teria que se deslocar para a cidade celestial. Mas o caminho para a cidade celestial começava na porta estreita. Então, a porta estreita é o caminho da salvação. E a salvação termina quando nós chegamos à cidade celestial. Todo crente, nós já estudamos na lição número 3, que o destino do cristão é o céu.
Hoje nós não vamos falar sobre este anelo pelo céu, sobre o desejo do céu, que já foi o objeto da lição 3. Mas nós vamos falar o que Deus já nos revelou a respeito da cidade celestial. Porque é para lá que nós estamos indo. Como já disse aqui durante o trimestre, repito, o saudoso diácono Manuel Clóvis Machado sempre me ensinava, nos seus 78 anos de crente, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus para ir para o céu. E eu tenho que me cuidar para que não viva em pecado para poder entrar no céu. Porque, como diz um conhecido hino da nossa harpa cristã, no céu não entra pecado. Então, se você quer ir para o céu, você tem que viver em santidade e perseverar na santidade. Ter entrado na porta estreita e prosseguir o caminho, mantendo as suas vestes recebidas na entrada da porta estreita, como diz John Bunyan na sua obra, mantendo o pergaminho, que é como que um roteiro para chegarmos lá, que é o estudo e a meditação nas Escrituras, a manutenção da comunhão com Deus e tendo um diploma, né, como tinha o cristão. Esse diploma dizia que ele tinha entrado, passado pela porta estreita. É o que a Bíblia nos fala. Só entrarão na cidade aqueles que forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que crerem em Jesus, invocarem o seu nome, e por isso o sangue de Jesus os purificará de todo o pecado. A cidade celestial é o objetivo, o foco de todo servo de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E Paulo é mais explícito ainda na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O escritor aos Hebreus, e muitos entendem ser o próprio apóstolo Paulo, ele também fala desta realidade que já existia desde Abraão. O escritor aos Hebreus diz que os patriarcas esperavam o céu. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes, e ele está falando de Abraão, Isaque e Jacó, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade. E isto, Abraão, Isaque e Jacó já tinham consciência. Por que eles não construíram nenhum barraco na terra de Canaã que havia sido prometida a eles por Deus? Veja que Deus tinha dito a tanto Abraão quanto a Isaque quanto a Jacó que daria aquela terra à sua descendência. E eles legitimamente poderiam fazer um cercadinho ali, construir um palácio,
Não, a Bíblia diz que eles andaram pela terra de Canaã construindo tendas, sem se apegar àquela terra. Por quê? Porque o seu objetivo não era esta terra. O seu objetivo era o céu. Eles buscavam a pátria celestial. Eles tinham consciência de que Deus está a oferecer algo além deste mundo. Aquilo que os judeus chamam de Olam Rabá, quer dizer, o mundo do além. Esta é a esperança do crente. Este é o alvo do crente. Morarmos na cidade celestial. É o que nos prometeu o Senhor Jesus. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus aqui deixa bem claro, a casa do Pai é o céu, porque a habitação de Deus é o céu. É o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos fala que a habitação de Deus é o céu. Como diz o próprio Salomão, quando ele dedicava, fazia aquela oração no dia da dedicação do templo, mesmo inaugurando o templo em Jerusalém, Salomão diz que a habitação de Deus é o céu. 1 Reis, capítulo 8, versículo 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Então, quando Jesus fala sobre a habitação de Deus, ele diz que a habitação é no céu. Quando ele fala, a casa de meu pai é no céu. Né? E ele disse, se eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, a igreja não vai ficar na terra. Não há como. Existem algumas seitas aí, como as Testemunhas de Jeová, que dizem que nós iremos ficar na terra, os justos ficarão na terra. Não! Jesus disse que levará para ele mesmo, que é na casa do Pai. Nós já vimos que a casa do Pai, como diz Salomão, é o céu. E onde Jesus está? Jesus está no céu. Atos, capítulo 1, versículo 11. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu. Então Jesus está no céu, e se ele diz que ele vai levar para que nós estejamos onde ele está, ele vai nos levar para o céu. E isto fica também claríssimo, claríssimo, quando o Senhor Jesus, ele faz a promessa na última carta, a carta à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me aceitei com meu Pai no seu trono. E onde está o trono de Jesus? No céu. Então, não há dúvida alguma de que o nosso destino é o céu e que nós estamos buscando a pátria celestial. Deus sempre quis estar em comunhão com o homem. Ele fez o homem para que o homem fosse um ser que mantivesse com ele um relacionamento, uma comunhão, uma amizade. Tanto que a promessa da salvação, o que é? O restabelecimento da amizade. Deus, ao criar o homem, ele formou o jardim no Éden para que o homem ali morasse
E Deus vinha toda a viração do dia para ter um momento íntimo com o ser humano. Deus sempre quis ter este contato com o homem. E veja que interessante, quando veio o pecado e este relacionamento foi rompido, Deus trouxe algo melhor para o homem. Deus, irmãos, é assim. Ele, pela sua benignidade, pelo seu amor, pela sua bondade, ele quer o bem do homem. E quando o homem pecou, além de Deus proporcionar a salvação para o homem, Deus ainda ele trouxe uma situação melhor do que a que existia antes do pecado. A situação de glorificação do homem na eternidade com Deus, por causa da salvação em Jesus Cristo, é superior à situação do primeiro casal no Jardim do Éden, durante a inocência. A salvação nos eleva a um estágio maior e melhor do que o da inocência. Jesus nos trouxe algo melhor do que aquilo que o ser humano obteve na criação. E aqui nós entendemos por que muitas pessoas perguntam por que Deus permitiu a entrada do pecado. Ele não poderia impedir a entrada do pecado? Não, porque Deus queria nos dar algo melhor. Ele permitiu o mal, ele permitiu o pecado para poder levar o homem para o céu. Porque o homem foi criado e posto na terra. O Jardim do Éden era aqui na terra. Mas Deus queria que o homem tivesse uma comunhão muito maior com ele, que é um céu. É por isso que nós vamos viver no céu, é por isso que nós vamos estar na cidade celestial, porque o desejo de Deus é não só nos visitar, como ele fazia no Jardim do Éden, mas habitar conosco, coabitar conosco. Não é por menos que esta comunhão entre Cristo e a igreja é chamada de, comparada, simbolizada pelo casamento. E uma das características do casamento é a coabitação, é a vida sob o mesmo teto. E Deus quer que nós vivamos com Ele sob o mesmo teto. Onde? Na cidade celestial, na Nova Jerusalém. É o que nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os anjos, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A cidade celestial é o tabernáculo de Deus com os homens. É a habitação. Tabernáculo quer dizer habitação, a morada. É a morada de Deus. Deus vai deixar de ser o visitante do Jardim do Éden, ainda que um visitante diário, para ser um habitante da cidade celestial. É uma situação bem melhor do que a da inocência. E é por isso que entendemos porque Deus permitiu o pecado. Porque Deus queria dar o melhor para o homem. Queria dar uma comunhão eterna, contínua com o homem. Levar o homem à eternidade. E disso, irmãos, nós vemos que o objetivo de Deus era esse, por quando nós vemos a história de Enoque. Enoque, que era da 7ª geração da humanidade, ele andou com Deus
e por ter andado com Deus, Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Enoque é um sinal de que aquele que anda com Deus não fica na terra. Vai ser tomado por Deus para estar com ele para sempre. É algo diferente da morte. A morte física é consequência do pecado. Nós somos pó e ao pó tornaremos se Jesus não vier nos buscar antes. Mas aquele que anda com Deus, Deus o tomará para si. Ou seja, na eternidade, o Senhor o colocará na Nova Jerusalém, neste tabernáculo de Deus com os homens. Então, a Bíblia sempre mostra que existe um além. Para a geração do dilúvio, Deus deu este sinal. Mas eles não creram neste sinal eloquente de que Deus lhes queria levar para o céu. Eles não creram, não quiseram ir para o céu. E o Senhor Jesus, quando desceu ao local dos mortos, ele falou diretamente a esta geração que não creu neste sinal. É o que nós lemos lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, Deus deu sinal através de Enoque. Primeiro, Enoque pregou o juízo de Deus. É o que nós vemos lá em Judas. Judas, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Asdão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, Enoque já pregou, já profetizou o juízo de Deus. Deu ao seu filho o nome de Metusalá, que quer dizer, quando este morrer, isso virá. E não é à toa que Metusalá foi o homem, ou Matusalém, foi o homem que mais viveu sobre a terra. Porque isso mostra o que Pedro diz aqui, a longanimidade de Deus. No ano que Matusalém morreu, veio o dilúvio, veio o juízo. E ainda 100 anos antes, Deus levanta Noé para pregar a justiça de Deus, por isso que ele é chamado pregoeiro da justiça, e construindo a arca. Tudo isso oportunidade para as pessoas. E fora isso, Enoque ainda foi arrebatado, mostrando que quem anda com Deus vai para o céu, que se deve crer em Deus, andar com Deus. E para andar com Deus, nós temos que estar de acordo, pois, como diz o profeta Amós, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Mas, como diz Pedro, eles foram rebeldes. Eles não creram e por isso morreram. Deus oferece o céu, mas não obriga ninguém a ir para lá. Deus quer nos dar algo melhor do que o primeiro casal tinha antes do pecado. Mas depende de cada um de nós querer ser salvo, querer ir para o céu. E para isso nós temos de crer na palavra de Deus, crer em Jesus, obedecer ao Senhor,
não ser rebelde, pedir perdão dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, deixar a vida pecaminosa, e assim nós seremos salvos, como foi a família de Noé, como foi Enoque. Então, tomemos muito cuidado. Né? Essa ideia da eternidade nós vemos em Enoque, os patriarcas. Nós colocamos ali também o exemplo de Jó, o exemplo de Moisés. Jó, meio naquela provação toda, ele almejava e ele dizia: "Eu um dia verei o Senhor." Era o seu desejo, era ver a Deus. Moisés também, ele abandonou a situação de filho da filha de Faraó, porque renunciou às riquezas do Egito, à situação do Egito, por algo melhor, por estar com Deus, por pertencer ao povo de Deus. Também, na festa dos tabernáculos, nós vemos prefigurada a nossa situação. A festa das cabanas, né? Que fazia o povo lembrar que os patriarcas não se apegaram à terra prometida, que nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, mas almejar o mundo do além, almejar estar com Deus para sempre. Esse é o significado da festa dos tabernáculos. Davi também, ele fala, quando ele profetiza a respeito de Cristo, dizendo que o lugar de Cristo não era neste mundo e nós também não estaremos neste mundo, né? Pedro fala disso na pregação do dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em herança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, assim como Jesus foi aos mortos ali, no lugar dos mortos, e tirou todos os justos do seio de Abraão e os levou ao paraíso, para que depois eles ressuscitem no dia do arrebatamento da igreja, para irem para o céu, para irem para a pátria celestial que eles almejam. Então, Davi aqui ele mostra que a obra salvadora de Jesus é para que não só Jesus não fique no lugar dos mortos, mas também todos quantos creiam nele vão viver no céu, que é o lugar que nos está reservado. O próprio Senhor Jesus, como nós já falamos, prometeu-nos levar para o céu, e lá em Lucas 10 e 20, ele diz assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. E é porque o nome está escrito nos céus que nós vamos entrar no céu. É o que diz John Bunyan lá na obra do Peregrino. Né? Cristão chega junto com com esperança à porta do céu, isso já no finalzinho do livro, e eles pedem o diploma, e eles apresentam um diploma, e eles consultam lá o cadastro, e se percebe que eles estão com seus nomes escritos ali, e por isso eles entram na cidade celestial. Não foi o que aconteceu com ignorância. Ignorância chegou até a porta da cidade, mas não tinha o diploma. Seu nome não foi achado. E em vez de entrar na cidade celestial, ele é lançado num fosso que tinha ali e vai para o inferno. E John Bunyan, no final do livro, diz: olha, você pode tanto ir para o inferno, lá na cidade da destruição, sem ter saído de lá, como as portas da cidade celestial, se você não estiver lavado e remido no sangue de Cristo. Esta é a esperança do povo de Deus. Agora, para eu chegar ao céu, como eu disse, para nós
entrarmos no céu, nós temos que andar com Deus, nós temos que não se prender às coisas desta vida, nós temos que nos esforçar e guardar a observância do Senhor, e nós temos de crer em Jesus. Jesus disse: crede em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, não há como nós desejarmos outra coisa senão o céu. Mas o que é este céu? Em primeiro lugar, é bom que nós lembremos que a descrição da Nova Jerusalém, feita minudentemente pelo apóstolo João no Apocalipse, que lhe foi revelado, em primeiro lugar, não é algo figurado. Não vamos dizer que é uma metáfora, que é uma figura, não. Mas é algo que apenas nos traz um símbolo. Por quê? Porque a dimensão celestial é superior às nossas. O apóstolo Paulo diz que as coisas que não vieram ao coração dos homens são as que Deus preparou para nós. Então, é algo que está além da nossa própria capacidade de raciocínio e de compreensão. Então, nós vamos entender o quê? Que assim como acontecia no tempo da lei, em que tudo aquilo da lei era figura, era sombra daquilo que iria se revelar para nós, nós temos que entender também que o que está revelado para nós é verdade, é real, mas ainda é sombra daquilo que nós vamos ver e contemplar quando ali chegarmos. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, Deus nos revela, e o que Deus revela é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Mas a glória da Nova Jerusalém, a beleza da Nova Jerusalém, está muito além daquilo que nós podemos imaginar, que nós podemos saber. Deus nos mostrou algo que é apenas sombra daquilo que nós vamos contemplar quando lá chegarmos. Como diz o autor do hino 40 da nossa harpa cristã, o grande pregador inglês em Portugal, Herbert Maxwell Wright, ele fala que o que a Bíblia fala são os encantos, as belezas deste céu, mas é algo muito mais aquilo que nós iremos ver, aquilo que nós iremos não só ver, mas desfrutar. Como diz Herbert Maxwell Wright, que se diz dos teus encantos, ó cidade do bom Deus? São os encantos. E nós já ficamos encantados com aquilo que nos é revelado, mesmo sendo apenas sombra daquilo que iremos ver. A Nova Jerusalém, como eu disse, ela é superior ao Jardim do Éden. Por quê? Porque no Jardim do Éden nós tínhamos minerais, depois, quando Deus formou o jardim, nós tínhamos vegetais e animais. Mas foi criado em duas etapas. Na Nova Jerusalém, nós temos tudo isso simultaneamente, porque nós temos novos céus e nova terra. Tudo é criado, tudo foi criado de uma vez só, não por partes. Em segundo lugar, nós vemos que no Éden Deus era visitante. Na Nova Jerusalém, Deus é habitante, coabitante. Então, a presença de Deus é contínua. Nós não temos um momento de comunhão especial
mas nós teremos uma vida eterna de comunhão com Deus. Nós seremos um em Cristo, Cristo é um com Deus. Nós desfrutaremos da comunhão da Santíssima Trindade. Isso é algo profundo. É verdade que aqui na Terra nós vivemos já esta comunhão. Nós estamos nos lugares celestiais de Cristo, sendo abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Mas conforme nós vimos durante todo o trimestre, nós temos que estar numa contínua luta contra os nossos inimigos, a carne, o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Nós temos decepções, aflições, dificuldades, e tudo isso desaparecerá no céu. Nós só teremos a comunhão com Deus. Estaremos livres para sempre do pecado, do diabo, da morte e da carne. Porque a carne não herda o reino de Deus. E é a nossa natureza pecaminosa, né? Carne não é o nosso corpo, é a nossa natureza pecaminosa. As dores. No céu não haverá dores. Deus limpará toda a lágrima. No Éden havia dores. Havia dores no Éden? Não, sim, porque Deus disse a Eva que por causa do pecado multiplicaria as suas dores. Então já havia, não se multiplica o que não há. 0 vezes alguma coisa é 0. Se Deus disse que iria multiplicar as dores, é porque havia dores. Já na Nova Jerusalém não haverá qualquer dor, não haverá qualquer tristeza. O que diz João, Apocalipse capítulo 21, versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O homem não morria no Éden porque tinha acesso à árvore da vida. Mas ele precisava deste acesso à árvore da vida, comer do fruto da árvore da vida, para se manter vivo. Então a morte era uma possibilidade. Já na Nova Jerusalém não há morte. Não há pranto. Não há clamor. Por quê? Porque a Nova Jerusalém é superior ao Éden. No Éden havia uma restrição da parte de Deus. O homem era livre, mas ele não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Na Nova Jerusalém não há qualquer restrição. A Bíblia não diz que haja qualquer restrição. Pelo contrário, Apocalipse 21:7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Tudo estará à disposição de quem morar na Nova Jerusalém. Não há qualquer restrição. Nesse aspecto também, a Nova Jerusalém é superior ao Éden. No Éden, Deus era o mordomo, né? Ele era o administrador. Deus colocou o homem para cuidar, para guardar e lavrar a terra. O homem era o administrador do jardim do Éden. Já agora, na Nova Jerusalém, nós seremos participantes do governo. Por quê? Porque Cristo terá casado com a igreja e nós teremos a mesma posição que tem a rainha consorte. Por exemplo, hoje na Inglaterra, o rei Charles, né, o rei Carlos III,
ou Charles III, como vocês bem desejarem, ele é casado com aquela Camila, né, que é a rainha consorte. Quer dizer, ela não governa, quem governa é o rei, mas ela desfruta do governo, está ao lado do rei. Né? Então, ela tem ela não é súdita, ela tem uma posição de companheira do governante, do soberano. É exatamente a nossa situação. Né? Nós vamos passar a ser a mulher do dono da propriedade e não mais o caseiro da propriedade, o administrador da propriedade. Este é mais um ponto que nos mostra que estarmos no céu é superior a estarmos no jardim do Éden. No Éden, Deus amaldiçoou o homem. Ele amaldiçoou a terra, ele amaldiçoou o diabo, ele amaldiçoou a terra, amaldiçoou o homem e amaldiçoou a mulher. Então, no Éden havia lugar para a maldição. Já na Nova Jerusalém, nunca haverá qualquer maldição. Apocalipse 22:3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, na Nova Jerusalém, na cidade celestial, nunca haverá maldição. Por isso, a situação da Nova Jerusalém é superior à situação da inocência no Éden. No Éden, a administração e o governo eram humanos sob supervisão divina. Quem administrava o Éden era o homem, guiado por Deus. Mas na Nova Jerusalém, o governo e a administração são divinos, com participação humana. Né? Como eu li aqui, Apocalipse 22:3, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. No Éden, havia noite, que Deus vinha conversar com o homem na viração do dia. O Éden era aqui na terra, então havia noite. Adão e Eva dormiam, porque se cansavam. Que o cansaço não é consequência do pecado. Jesus também dormiu porque estava cansado no barco e não tinha pecado. Então, no Éden, havia cansaço. E o cansaço aqui até simboliza um pouco a dor que eu falei agora há pouco. Havia noite. Estava o Éden submetido ao tempo. O tempo, eu estou falando de duração, não de chuva só. Estou falando de duração. Mas havia dia e noite. Na Nova Jerusalém não há dia nem noite. É sempre dia, não há noite. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Olha aqui essa situação que eu disse aqui da rainha consorte, né? Comparando inclusive com a rainha Camila. É a situação de reinarmos com Cristo. Não é um mero administrador, um mero súdito. Mas ali não há noite. Também não há sol. Por quê? Porque a glória do Senhor é quem alumiará a Nova Jerusalém. É algo que demonstra o quê? Que no Éden, Deus vinha ao encontro do homem e trazia a glória de Deus ao homem. Por isso a tradição judaica até diz que o rosto de Adão resplandecia porque ele tinha contato diário com Deus, que lhe trazia a sua glória. Mas era uma glória transitória que precisava ser renovada dia a dia. Como foi a glória que resplandeceu do rosto de Moisés por ele ter ficado 40 dias e 40 noites na presença de Deus, no monte.
Mas na Nova Jerusalém, a glória de Deus é perene. E nós estaremos desfrutando da glória de Deus, participando da glória de Deus. Tanto é verdade que para entrarmos na Nova Jerusalém, nós seremos glorificados. Porque entraremos na dimensão da glória de Deus. E é por isso que aqueles que se rebelarem contra Deus, aqueles que forem desobedientes a Deus, mantendo-se no pecado, estão destituídos da glória de Deus. É por isso que serão lançados no lago de fogo e enxofre, porque lá não há a glória de Deus. Eles não quiseram a glória de Deus, por isso irão para lá. Mas na Nova Jerusalém, nós estaremos na glória de Deus. Porque o Senhor Deus alumia a todos os habitantes da Nova Jerusalém. Irmãos, se hoje meras manifestações da glória de Deus nos enchem de gozo, nos enchem de prazer, nos fazem tão bem, que dirá vivermos na glória de Deus? Que maravilha! Que algo indizível, inefável. Né? Se já o paraíso, Paulo disse que era algo que ele não conseguia sequer expressar, que dirá a Nova Jerusalém, que é superior ao paraíso? Que lá no paraíso só estão as almas e espíritos dos salvos, que aguardam a glorificação, que é a ressurreição, para entrarem no gozo do Senhor. E quando Jesus fala na parábola, lá no sermão profético, Mateus, capítulo 25, na parábola dos talentos, 25, versículo 21. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que é a glória de Deus, é o gozo do Senhor. Algo que está muito além do que nós podemos imaginar. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que profundidade. Esta glória de Deus se revelará não só na beleza da cidade celestial, mas também se revelará em nós, porque estaremos em comunhão íntima com Deus. É algo diferente. Adão refletia, segundo a tradição judaica, a glória de Deus. Moisés refletiu a glória de Deus. Mas nós teremos a glória de Deus em nós. Porque é algo perene e permanente, algo que vem da nossa própria comunhão com Deus. Algumas pessoas, e por isso mesmo, irmãos, algumas pessoas se perguntam, mas nós vamos nos reconhecer no céu? É evidente, irmãos. A situação da Nova Jerusalém é superior ao Jardim do Éden, que era a melhor situação do homem, porque antes do pecado. E Adão e Eva se conheciam, tinham memória, tanto que a serpente, ao tentar Eva, perguntou o que Deus havia dito. Eva
não respondeu corretamente, mas demonstra que ela sabia que Deus havia dado uma ordem, então ela tinha memória. Como é que no céu nós vamos ser zumbis? Vamos ser inferiores ao que nós somos aqui na Terra. Se você vai ser glorificado, se você vai ter um corpo celestial, se você vai para a dimensão da eternidade, como é que você vai ser desmemoriado lá e ter memória aqui? Nada daqui é superior ao que está no céu. Nós estamos vendo que até a situação do homem na inocência é inferior à situação de Deus, à nossa situação no céu. Então, esquece esse negócio aí. Ah, mas é que se eu vou me lembrar do meu pai, da minha mãe, que não foram salvos, eu vou ficar triste. E então não há tristeza no céu, então eu vou perder a memória. Não. Estes sentimentos humanos que nós temos aqui desaparecerão, porque nós seremos glorificados. E nós nos alegraremos na justiça de Deus. Não ficaremos felizes pela perdição de alguém, porque temos o mesmo sentimento de Deus. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não teremos prazer na perdição daqueles entes queridos. Mas saberemos que isto é a justiça de Deus e o que Deus faz é o correto. Não haverá tristeza, mas haverá alegria. Porque, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6, quando ele está falando do amor de Deus, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então nós vamos nos alegrar, porque a verdade e a justiça de Deus foram realizadas. O que podemos falar da cidade celestial, daquilo que Deus nos revelou no livro, principalmente no livro do Apocalipse, a respeito da Nova Jerusalém? Como eu disse para os irmãos, tudo aquilo que ali é descrito é real, mas é apenas sombra daquilo que é. Deus nos revelou o suficiente, o que era possível nós entendermos, e Deus nos revelou o que era suficiente para nos dar o ânimo para perseverarmos e lá entrarmos. Esse foi o objetivo de Deus. Ele revelou a cidade celestial para nos mostrar que é uma realidade, mas esta revelação, ela não é total, ela é pedagógica, porque é dentro da nossa capacidade de entendimento, e aquilo que nos está reservado é bem superior e bem mais belo e glorioso do que aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Então, cuidado. Não é uma figura, não é um mero símbolo, mas também não é a realidade total. Por quê? Porque a realidade eterna está além da nossa capacidade. E só quando formos glorificados é que teremos capacidade de contemplar, desfrutar e entender o que é a cidade celestial. Mas o que nos foi revelado é o que nós podemos entender e o suficiente para que nós prossigamos a nossa jornada. E, por isso mesmo, a descrição da cidade celestial nos traz algumas verdades eternas e espirituais. Desta descrição, que eu chamei aqui de simbólica, nesse sentido de que não é uma mera figura, não é uma metáfora, é uma realidade, mas uma realidade pedagógica, que nos permite entender, mas que está aquém do que realmente é. Porque, como diz o apóstolo João, lá
na sua primeira carta, capítulo 3, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E essas são palavras de João, que viu ao Cristo glorificado, que foi arrebatado em espírito ao céu. E mesmo assim, é verdade que isso aconteceu depois do que ele, quando ele escreveu a carta, porque o Apocalipse foi o último livro que ele escreveu, mas ele já nos mostrava, ele que era o apóstolo mais íntimo de Jesus, ele já nos mostrava que só no dia do arrebatamento da igreja, da manifestação de Cristo, do aparecimento da glória, como diz Paulo lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só quando aparecer a glória é que nós seremos semelhantes a ele e o poderemos ver como ele é. E não só ele, mas a própria cidade celestial. É só na glorificação que nós teremos a capacidade de compreender, entender e contemplar o que efetivamente é a cidade celestial. Mas o Senhor já nos deu a sombra nessa descrição. E nesta descrição nós já temos algumas verdades eternas e espirituais. A primeira verdade é que na Nova Jerusalém nós temos a glória de Deus. Aquilo que eu já falei aqui hoje. A glória de Deus, ela está na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém tem a glória de Deus. Apocalipse 21:11. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Então a cidade tem a glória de Deus. Quando os anciãos subiram com Moisés ao Monte Sinai, eles tiveram um deslumbre da glória de Deus. Episódio, apenas uma manifestação. Mas a Nova Jerusalém tem a glória de Deus. Outra coisa, o fundamento da convivência eterna com Deus é a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso só entra na cidade celestial quem é salvo por Jesus. Apocalipse 21:12. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que quer dizer isso? As 12 portas com o nome das tribos de Israel e os 12 fundamentos com o nome dos apóstolos do Cordeiro. É para nos mostrar que só entra na Nova Jerusalém quem foi salvo por Jesus. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Não foi assim que Jesus disse para a mulher samaritana? Então Jesus é o Messias do povo judeu e é o Salvador do mundo. Então, a salvação vem por Jesus. E os fundamentos são os 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, a doutrina dos apóstolos, a igreja edificada por Jesus, que é a principal pedra da esquina, e ela foi, como diz Paulo lá em Efésios, capítulo 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, por isso que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só quem creu em Jesus, antes, crendo na promessa do Redentor, já vindo lá no Antigo Testamento,
e agora em Cristo, no Novo Testamento, na dispensação da graça, são os únicos estes que entrarão na Nova Jerusalém. Por isso Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. O fundamento, a base da morada na Nova Jerusalém é a salvação em Jesus. Há lugar suficiente para todos. A cidade é um cubo. O saudoso pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro Apocalipse, versículo por versículo, fez o cálculo e mostrou que na Nova Jerusalém caberia toda a humanidade de todos os tempos, pelas dimensões que são trazidas ali. Apocalipse 21 e 16. E a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. É uma cidade murada. Por que a Nova Jerusalém tem muros? Já que é na dimensão eterna e ninguém pode atacá-la, ninguém pode... Porque mostra que é um lugar separado. Os muros aqui não querem dizer sobre proteção, porque não há necessidade de proteção, porque ali é o tabernáculo de Deus, que é o Todo-Poderoso, mas nos fala de separação. Só irão para lá os santos, aqueles que andam com Deus, aqueles que estão em comunhão com Deus. A Nova Jerusalém é um local de ordem, de organização, de proteção divina, não é? E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Então, Apocalipse 21, 16 nos mostra que há um muro, para mostrar que há separação, que há ordem. Tudo é medido, tudo é certo, porque estamos na presença de Deus, que é um Deus de ordem, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. A descrição da Nova Jerusalém nos mostra também que os valores celestiais são superiores aos materiais. Muitos gostam de dizer da descrição da cidade que as ruas são de ouro. Né? O que diz o texto? Apocalipse 21 e 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berílio, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Mas veja bem, o fato da rua ser de ouro, muita gente diz, oh, que vai ser maravilha. Não. A rua é o lugar onde nós vamos pisar. As coisas materiais, por mais preciosas que elas valham aqui, só serão o lugar onde nós pisaremos na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é de ouro, é de pedras preciosas, mas só para mostrar que estas coisas são inferiores ao principal, que é a glória de Deus e a nossa comunhão com Deus. A descrição da Nova Jerusalém, muitos ficam ambicionando, cobiçando o ouro, as pedras preciosas. Não, irmãos. A glória de Deus é que alumia a Nova Jerusalém. Não é nem o ouro, nem as pedras preciosas que vão reluzir, mas esse reluzir nada é diante da glória de Deus. Na Nova Jerusalém, aqueles que já aqui buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, verão lá que o que vale é o espiritual, o que vale é a comunhão com Deus, do que as riquezas materiais.
Na Nova Jerusalém, a palavra de Deus continuará tendo valor. Muitas pessoas acham que a palavra de Deus só tem valor aqui, não. A Bíblia diz que a palavra de Deus subsiste para sempre, ela é eterna. Apocalipse 21 e 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E Jesus disse que ele é o Verbo, a palavra, a lâmpada. A lâmpada da cidade celestial é o Cordeiro, que é a palavra de Deus. Não é assim que ele virá para libertar Israel? Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra de Deus continuará sendo a lâmpada na glória de Deus da Nova Jerusalém. E para terminarmos, na Nova Jerusalém, o homem terá uma vida eterna sustentada, garantida e mantida pela salvação na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o rio puro da água-vida e a árvore da vida. Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água-vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Jesus aqui é comparado ao rio puro da água da vida. Esse rio simboliza Jesus. Quem crer em mim, rios de água viva correrão do seu interior. Todos nós seremos ali pessoas que têm o Espírito Santo e, portanto, rios de água viva correm do nosso interior. É por isso que há um rio que corre do trono de Deus e do Cordeiro na Nova Jerusalém. Porque todos estaremos em comunhão íntima, aquilo que os teólogos chamam da visão beatífica de Deus. E todos seremos sustentados. Quando diz aqui 12 frutos de mês em mês, fala da eternidade. Jesus nos sustentará e nos alimentará espiritualmente infinitamente, de eternidade a eternidade. Esta é a cidade celestial que nos está reservada. É muito gostoso pensar lá. Mas você tem certeza que entrará lá? Amém.